Alternar fases de tristeza com outras de otimismo e autoconfiança acontece com todo mundo, mas em algumas pessoas a tristeza vem acompanhada de desinteresse por tudo, incapacidade de sentir prazer, isolamento social, esquecimento e alterações do sono. Essa é a fase depressiva. Essas crises depressivas são seguidas por outras que apontam o sentido oposto: excitação, euforia, aceleração do pensamento, fala rápida, desinibição exagerada, maior interesse sexual e até delírios. Essa é a fase de mania. A alternância entre a depressão e a mania é a característica principal do transtorno bipolar. O transtorno causa prejuízos para atividades intelectuais, como o trabalho, os relacionamentos interpessoais e, em casos mais graves, até para os cuidados vitais, como higiene, alimentação e sono. Entre 2 e 15 milhões de brasileiros sofrem desse transtorno, diz a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. O transtorno tem duas formas clínicas: o tipo 1, conhecido há mais de 3.000 anos, onde há mania e depressão, e que atinge entre 1 e 1,5% dos pacientes. E o tipo 2, com mais depressão e hipomania, uma euforia mais leve, que ocorre com 2,6 a 8% dos pacientes. Com mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil, a doença psiquiátrica atinge cerca de 3% da população mundial. A médica psiquiatra Maria Fernanda Caliani reforça a ideia de que o transtorno bipolar não é apenas uma mudança de humor. Ele faz parte dos transtornos de humor, que são os transtornos de afeto também, que são enfermidades que, além de ocasionarem alteração no humor, ou seja, nos nossos sentimentos, eles também interferem na energia e no jeito da pessoa sentir, pensar ou até se comportar. No período de oscilação entre fases, muitas vezes os pacientes ficam sem apresentar sintoma algum. As crises podem variar de intensidade, sendo leve, moderada ou forte, de frequência, desde uma vez por semana, mês ou ano, e também podem variar de duração. A doença se manifesta tanto em homens quanto em mulheres, mas, geralmente, nos homens o transtorno costuma aparecer mais rápido, já entre 15 e 25 anos, e nas mulheres entre 25 e 35 anos. A estudante de moda Beatriz Marques foi diagnosticada quando criança. Explica os primeiros sinais que levaram seus pais a procurarem um médico e como isso impactou na sua vida. Fui diagnosticada com 11 anos, com tipo 2 de bipolaridade. Eu tinha alguns períodos que demoravam de dias, semanas e meses, tendo picos de energia e impulsividade. Eu parava de comer, eu não dormia direito, não conseguia, não tinha sono e eu tinha dificuldade em me concentrar. Afetou muito minha vida foi na parte da escola, porque a maioria das pessoas não conseguiu entender que eu passava por esses períodos e que depois voltava tudo a normal. A causa exata do distúrbio bipolar não é conhecida, mas acreditam que seja influenciada por uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e química do cérebro. Assim como uma série de outras doenças, o transtorno bipolar não tem cura, mas controle. E quanto antes diagnosticado, melhor. O tratamento é necessário por toda a vida, envolvendo uma combinação de medicamentos e psicoterapia. A médica Maria Fernanda nos conta com um pouco mais de detalhes como ele é feito. O paciente, usando a medicação, ele vai ter cada vez menos crise e cada vez menos intensa. Tem muita gente que tem um preconceito com o tratamento de transtorno bipolar e acha que ele vai mudar a criatividade ou a personalidade da pessoa. Isso é um mito que não é real. A doença mental está entre as 10 que mais afastam os brasileiros do trabalho. Ocupa o 3º lugar na lista, depois da depressão e da esquizofrenia, conforme o levantamento da Unifesp em parceria com o Ministério da Saúde e a OMS. De São Paulo, Nathalie Coelho para a Rádio Fapcom.